Olá, meu nome é Eduardo Pastore, eu sou assessor jurídico do Sindiprest na área de relações de trabalho e eu vim hoje conversar com vocês sobre um tema um pouco diferente. Relações do trabalho, o que não pode ser dito e o que deve ser dito. Este é um tema que nós vamos colocar em pauta agora para fazer uma abordagem um pouco diferente. Iniciar esta reflexão sob o ponto de vista das palavras. Aquilo que não pode ser dito, aquilo que deve ser dito. Portanto, eu estou colocando aqui as palavras, o significado das palavras, a força das palavras, o poder que as palavras têm de constituir um clima organizacional bom ou de destruir e de contaminar um clima organizacional na empresa que pode gerar muitas coisas, dentre elas ações trabalhistas, adoecimento, constrangimento e problemas que acabam se refletindo no mundo jurídico. As palavras, portanto, nas relações do trabalho, têm um poder gigantesco. Nós estamos colocando aqui exatamente esse contexto e mostrando principalmente para você, empregador, para você, empreendedor, que investir na concepção, na reflexão e na consciência daquilo que pode ser dito e daquilo que não deve ser dito nas relações de trabalho é muito mais barato do que você ter que gastar dinheiro depois que alguma coisa não foi dita adequadamente com um advogado para poder cuidar de uma ação trabalhista. Então, no final das contas, o que nós estamos tentando colocar hoje é essa concepção das palavras, o significado que as palavras têm de mitigar problemas trabalhistas e mostrar principalmente que custa muito mais barato você prevenir do que ter que indenizar. Isso tudo tem a ver com a questão das palavras. E eu começo aqui conversando um pouco com vocês, mostrando essa concepção, ou tentando trazer essa concepção daquilo que se diz nas relações de trabalho. Quantas vezes vocês não enfrentaram essa situação de um empregador que fala algo que não poderia ser dito, que ofende, que machuca e que fere, e que no final das contas o trabalhador recebe isso como? Parece que é um soco no peito que é dado com as palavras que faz com que ele às vezes fique triste, fique chateado, cai a produtividade por conta disso, ele acaba ficando desanimado e se for mais profundo esse constrangimento que ele sentiu por uma palavra que mal colocada, isso pode causar um desconforto muito grande ou pode causar, por exemplo, uma tristeza muito grande que pode causar, inclusive pode desembocar numa depressão. Essa depressão pode provocar uma somatização de doença que afasta esse trabalhador do trabalho. Afasta esse empregado do trabalho. Então, veja, isto por conta de uma palavra que foi mal colocada, por conta de algo que o empregador colocou, de uma certa forma, e que encaixou de uma maneira equivocada. Esta é a consequência para aquele empregador que fala, para aquele gestor, ou para aquele representante do empregador que fala alguma coisa, algo que fere, que machuca. Eu sempre disse isso ao longo da minha vida, que as palavras têm esse poder, né? As palavras têm o poder de salvar, as palavras podem matar, as palavras podem machucar, as palavras podem dignificar, as palavras podem provocar uma reação profunda nas pessoas. Vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa está triste, deprimida, está passando por uma situação difícil, um amigo vem e diz e coloca uma palavra de alento, e isso daqui eleva a pessoa. As palavras salvam, literalmente. As palavras salvam. Tem vários casos de pessoas que estavam em situação crítica, deitada numa cama de hospital, e de repente você tem alguma pessoa que vem e puxa a pessoa e fala alguma coisa e coloca alguma palavra de alento. As palavras dignificam. Aquela palavra de estímulo, aquela palavra de ânimo que você transmite, por exemplo, para um empregado no momento certo, isso faz com que ele fique estimulado, isso faz com que a pessoa trabalhe de uma maneira um pouco mais saudável, contente e feliz. E sabe qual que é o impacto que tem isso? De uma palavra bem colocada, de algo que se coloca, que se diz no momento oportuno, além da alegria e da satisfação do trabalhador ouvir isso está profundamente relacionado com o quê? Com produtividade. Porque o trabalhador reconhecido, que ele é olhado, que ele é ouvido, ou seja, que o empregador tem essa capacidade de estabelecer os canais de comunicação e ouvir o que esse trabalhador está trazendo, consequentemente, o trabalhador que tem essa sensação de que aquele empregador o ouve,
a produtividade dele aumenta. O engajamento dele aumenta, a vontade que ele tem de ficar naquela empresa aumenta, a vontade que ele tem de produzir mais aumenta, inclusive na mesma jornada de 8 horas daquele trabalhador que, por exemplo, tem um empregador que não entende essa percepção e o poder que as palavras têm. Às vezes o empregador, caso contrário aqui, que humilha, que ofende, que denigra, que traz uma situação de constrangimento para os trabalhadores, isso provoca o quê? Diminuição direta da sua produtividade, desvínculo com a empresa. Ele não procura, não tem mais identidade com aquela empresa que ele está, com aquele empreendimento ao qual ele está vinculado. Isso faz com que o trabalhador desagregue. E muitas vezes, não raros casos, quando ele tem uma percepção que ele não é bem tratado naquele ambiente, que ele não está sendo ouvido, o que ele pode fazer? Ir embora. O que significa ir embora para o trabalhador? Pedir demissão. Ou o empregador tem que mandar ele embora e custa caro mandar embora. Isso porque ele está desagregado, isso porque ele não está satisfeito. Tudo porque não está existindo o que no final das contas, e é isso que eu estou tentando colocar aqui quando eu falo do poder e do significado das palavras. Tudo porque não está havendo uma boa comunicação na empresa. Você empresário, você empregador, se você quiser ter segurança jurídica nas relações de trabalho, comece a olhar para a comunicação. Comece a prestar atenção naquilo que é dito, naquilo que você pode dizer e naquilo que você não pode dizer nas relações de trabalho. Preste atenção para a maneira com que você conduz as palavras dentro do ambiente de trabalho. E olha, como eu coloquei aqui, custa muito mais barato você prestar atenção nesse aspecto do uso das palavras do que, de novo aqui, pagar um advogado para poder defender você numa ação trabalhista. Ou pior, às vezes não é nem uma ação trabalhista, às vezes é uma ação do Ministério Público do Trabalho, que entra como ação civil pública. O que eu estou dizendo aqui é exatamente isso. A questão da comunicação, a questão das palavras, enquanto instrumento de segurança jurídica nas relações de trabalho. Quer ver um exemplo aqui que eu coloco aqui, que eu sempre lembro de uma empresa, do empregador que coloca vários vendedores num ambiente, e aí o sujeito, ou gerente, ou diretor, ou seja lá quem for o responsável por aquele time, dá uma bronca coletiva, pondo os vendedores para baixo porque eles não atingiram as metas. E aí vem aquela bronca gigantesca, quase que vem junto com humilhação, com constrangimento, e os vendedores que estão lá para serem estimulados acabam se deparando com uma pessoa que representa a empresa colocando palavras de desestímulo. Aquele grupo de vendedores sai de lá, é muito provável que eles não saiam de lá com a vontade de vender mais, talvez até de vender menos, ou talvez até de não vender nada. Porque eles foram o quê? Porque a condução das palavras naquele momento, ela foi errada. Lógico que eu não estou dizendo aqui que uma palavra, às vezes, de chamamento, um pouco mais dura, um pouco mais ríspida, para cumprir metas, não deve ser dita, porque isso faz parte das relações de trabalho. Logicamente que eu não estou dizendo agora que nós temos que, toda hora também, diante de algo que está sendo feito errado, você não colocar uma palavra, às vezes, de repreensão e atenção. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando trazer a questão aqui é exatamente isto que para o empregador, às vezes, passa desapercebido. Quando as empresas dizem e pedem segurança jurídica trabalhista, o que geralmente os empregadores dizem e pedem para a gente, nós advogados? Olha, eu quero ter menos problema trabalhista com as ações trabalhistas, com o Ministério Público, com os conflitos internos. E muitas vezes, esse empregador que pede isso para o advogado, ele não está tendo ciência, não está percebendo que esse problema jurídico trabalhista e de passivo trabalhista, ele não está propriamente na mão do advogado, no reativo, que o advogado é eminentemente reativo. Está onde? Na gestão. Está onde? Antes da ação. Eu sempre disse isso, eu tenho um mote aqui que eu uso aqui comigo, que é o seguinte, que eu vou repetir aqui para todos que estão nos assistindo. 80% dos problemas jurídicos trabalhistas das empresas, das organizações, não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais precisamente de gestão de pessoas. Eles podem se transformar num problema jurídico depois, mas parte significativa desses problemas não nasce no âmbito jurídico, e sim na gestão. Ou seja, essa é a notícia ruim, né? Qual é a notícia boa?
Se 80% desses problemas eles estão que aparentemente são jurídicos e está na gestão, significa que o empregador, o empresário tem 80% de chance de resolver esses problemas. Justamente porque ele vai começar a fazer uma gestão diferente desses problemas e identificou o nascedouro desses problemas. Se é assim, então, nós começamos a entender como que está o contexto, qual é o contexto, qual é a importância da comunicação na solução e na mitigação dos problemas jurídicos trabalhistas. E como é que você trabalha a comunicação? Através daquilo que você fala e daquilo que você não fala. Através do uso das palavras e também os silêncios. Importante colocar aqui também a questão da importância dos silêncios na relação de trabalho. O que eu estou querendo dizer com silêncio? Muitas vezes, os trabalhadores, os colaboradores estão lá esperando que aquele empregador, aquela empresa note que ele fez alguma coisa diferente, que a produtividade dele melhorou, note que ele fez algo em prol da empresa, em prol do seu próprio trabalho, e o representante da empresa de empreendimento olha para esse trabalhador e não diz nada. Então, esse trabalhador fica esperando uma palavra que não veio. É este que é o significado do silêncio nas relações de trabalho. Aquilo que deveria ser dito e não foi, é tão danoso quanto aquilo que não poderia ser dito e foi. Então, veja, isso tem a ver o quê? Com segurança jurídica trabalhista. Mais uma vez aqui, você empregador, se quiser olhar para a segurança jurídica trabalhista de uma forma um pouco mais profunda, comece a observar de como está o processo de comunicação na sua empresa. Como está o processo de comunicação com os seus colaboradores, com os seus trabalhadores. Ah, mas a minha empresa é muito grande e eu sou dono, não posso fazer isso porque eu não dou conta de fazer essas coisas todas porque eu tenho 300 empregados. Delega! Delega isso para alguém que vai fazer isso no seu lugar. As pessoas, os gestores que você contrata. Nós estamos, então, começando também a entender e falar aqui de cultura organizacional. Se o empregador, se quem é dono do negócio tem essa percepção da importância das palavras enquanto instrumento de segurança jurídica trabalhista, ele vai delegar isso para os seus gestores, vai formar a sua cultura organizacional e vai fazer com que este processo desça até a base da empresa. Ou seja, não existe desculpas para a empresa, para o empresário dizer, olha, eu não vou poder fazer isso, Eduardo, que você está falando, olhar para a gestão, olhar para os gestores, olhar para a cultura organizacional, porque eu sou uma empresa muito grande. Não tem desculpa. É só delegar para alguém fazer o que você, dono do negócio, logicamente, entendo eu, que não vai poder fazer com 200 ou 300 ou 1.000 empregados. Portanto, o que eu estou colocando aqui, mais uma vez, é nós entendermos, é você que está nos escutando, principalmente você que é dono de empreendimento, da importância daquilo que pode ser dito nas relações de trabalho e aquilo que não pode ser dito. Quer ver um exemplo muito clássico, que, aliás, vem acontecendo muito na Justiça do Trabalho e vem aumentando o número de ações trabalhistas com relação àquilo que não pode ser dito nas relações de trabalho? Eu estou me referindo aqui à questão do assédio moral. Nós estamos vendo um aumento significativo das ações de assédio moral. Por quê? São palavras que não deveriam ser ditas para os colaboradores, para os empregados, e estão sendo ditas. O que é o assédio moral? É constranger, humilhar o trabalhador em público várias vezes. É isso que é o assédio moral. Olha só isso, diante dessas palavras mal colocadas, o trabalhador que é hipossuficiente, ele não pode chegar na frente do empregador e falar para ele, olha, eu não gostei do que você falou, porque ele é hipossuficiente. O que ele faz? Ele vai introjetar aquele constrangimento, aquela dor, por conta de uma palavra mal colocada, e aonde que ele vai jogar essa dor? Aonde que ele vai jogar isso? Numa ação trabalhista. E qual o pedido que ele vai fazer? Nesse pedido específico, é assédio moral, dizendo que, olha, fui humilhado, constrangido, foi isso. E se ele conseguir fazer essa prova, a empresa é condenada a pagar dano moral para o trabalhador. É isto que significa a palavra mal colocada. Desemboca onde?
desemboca numa possível ação de assédio moral. E nós estamos vendo muitas empresas serem condenadas em assédio moral. Por quê? Porque o trabalhador está conseguindo fazer a prova na justiça de que houve a manifestação de palavras mal colocadas do empregador. Veja como é que isso é verdade, essa premissa que eu coloquei aqui. É um problema que desembocou, ele acabou se desenrolando e se consumando num problema jurídico, mas aonde que ele nasceu? Na gestão. Aonde que ele nasceu? Lá atrás. Aonde que ele nasceu? Da onde que ele veio? Da colocação inadequada das palavras, daquelas palavras que não poderiam ser ditas. Ou então, é o que eu coloquei aqui, um exemplo ao contrário, daquelas palavras que deveriam ser ditas e também não foram, que deveriam ser naquele momento de estímulo para poder levar a produtividade, para poder engajar, para poder trazer o trabalhador, inclusive fazer com que ele não entre com a ação trabalhista, aquelas palavras que não foram ditas e o trabalhador ficou na expectativa só de que elas poderiam ser colocadas e não foram. Não gera uma ação trabalhista, mas nesse caso aqui gera insatisfações que quase sempre elas redundam na queda de produtividade. E sabe o que significa a queda de produtividade desse trabalhador que não está recebendo os estímulos necessários para poder produzir bem? Significa que o empregador provavelmente vai ter que contratar um outro trabalhador ou vai ter que fazer esse trabalhador trabalhar um pouco mais para produzir o mesmo. Como é que isso se chama no direito do trabalho? Hora extra. É isso, e a hora extra custa. Então veja, mais uma vez aqui, o que nós estamos tentando colocar, e para ir finalizando essa minha pequena apresentação, é a importância daquilo que está sendo colocado, daquilo que sai da boca do empregador ou do seu preposto. E custa muito mais barato nós entendermos isso e mudar o discurso, a comunicação interna com os colaboradores, do que o empregador, o empresário, não olhar para isso, não entender isso que nós estamos colocando aqui, e depois ele vai pagar mais caro uma ação trabalhista que geralmente não vem somente com um pedido de assédio moral, aí vem com tudo, porque o advogado do reclamante já vai aproveitar e falar assim, vamos aproveitar e pedir tudo, a hora extra, assédio moral, pedir tudo. Fica muito mais caro não olhar para a questão preventiva de mitigar esses problemas e olhar para a questão da comunicação das palavras do que você contratar um advogado para poder gerir um passivo trabalhista, uma ação trabalhista. E o que é pior, né? O que é uma ação trabalhista? É você terceirizar o destino e o futuro para o juiz do trabalho. Ele que vai ter que decidir como é que a sua empresa vai, se a sua empresa vai ser condenada ou não. Parte da gestão você empurra para onde? Para o juiz do trabalho, não fica mais na sua mão. Portanto, para finalizar aqui, eu gostaria de deixar essa ideia consolidada. Nós vamos tratar desse tema mais à frente em outros blocos, mas já deixar essa reflexão para vocês aqui, no sentido de que é preciso você empresário, você empreendedor, que quer ter segurança jurídica, trabalhista, olhe para essa questão da comunicação e do uso das palavras. Não estou dizendo com isso que com isso você vai ter segurança jurídica 100%, porque parte da insegurança jurídica não vem da questão da gestão, e sim das leis, das normas regulamentadoras, de tudo que está sendo criado aqui, que às vezes o empregador é pego de surpresa. Mas não estou falando disso. Eu estou falando daquela área onde o empregador tem autonomia para poder matar no ninho, como se diz, para mitigar os problemas trabalhistas. É assim que funciona parte da segurança jurídica no mundo do trabalho, por incrível que possa parecer. E digo mais, para finalizar. As empresas e os empresários que estão entendendo isso, que é melhor prevenir do que indenizar e olhar para o preventivo e para mitigar os problemas, matar no ninho, como eu coloquei aqui, estão tendo um diferencial competitivo muito grande em relação às empresas e os empreendimentos que não se atentaram para essas condições que nós colocamos e para esses alertas que nós fizemos aqui hoje com relação à importância das palavras, aquilo que pode ser dito e aquilo que não deve ser dito nas relações de trabalho. Portanto, fica aqui esse alerta, esta reflexão. Nós vamos voltar aqui com mais temas tratando dessas questões que vai no sentido daquilo que no final das contas as empresas querem, não é isso? Segurança jurídica trabalhista. Nós estamos falando desde o começo que eu iniciei aqui
a minha fala até agora, eu estou falando aqui de segurança jurídica trabalhista de baixo custo, onde você pode mudar a tua realidade literalmente de uma hora para outra, somente olhando para essa questão da percepção, da importância das palavras e o poder que as palavras têm nas relações de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de todos virtualmente, e eu convido aqui para que vocês estejam conosco numa outra oportunidade para nós darmos continuidade a esse mesmo tema. Muito obrigado. Tudo bem.